Graça e paz, meus queridos. Estamos de volta com a segunda parte sobre o voto atrevido de Saul. Saul, querendo dar cabo dos filisteus, conjurou o povo, como nós vemos em 1 Samuel 14, melhor dizendo, né? Verso 24. Estava o povo angustiado naquele dia, porque Saul conjurara o povo, dizendo: maldito o homem que comer pão antes do amanhecer, para que me vingue dos meus inimigos. Olha que imprudência que ele comete. Uma imprudência sem igual. Por causa da conjuração, o povo não pôde comer dos despojos do inimigo que eles encontraram. Saul fez a conjuração sem analisar, como se diz o ditado, né? No quente da batalha. O povo, com fome e exausto, começou a comer carne com sangue, o que era proibido por Deus, conforme nós vemos em 1 Samuel 14, 31 até o verso 35. Isso aconteceu por estar o povo fraco e cansado. Mataram bois, ovelhas dos despojos para se alimentar. Por causa dessa situação, a derrota dos filisteus não foi completa. Todo o povo chegou a um bosque onde havia mel no chão. Ninguém comeu, ninguém estendeu a mão para tomar daquele mel que havia em abundância ali no chão. Ninguém se atreveu por causa do voto de Saul. Temia a conjuração feita por Saul, como nós vimos no capítulo 14 de 1 Samuel, verso 26. Eles tiveram medo, porque eles tinham ouvido a conjuração. Jonatas, que era filho de Saul, não estava presente quando houve a conjuração. Ele não sabia disso, quando Saul conjurou o povo. Veja o que diz o verso 27. Jonatas, porém, não tinha ouvido quando seu pai conjurava o povo, e estendeu a ponta da vara que tinha na mão, e molhou no favo de mel, e levando a mão, a boca tornou a brilhar os seus olhos. Isso é o que diz o texto. Então o povo respondeu, ou o povo disse, né? Teu pai conjurou solenemente o povo e disse: maldito o homem que hoje comer pão. O povo estava exausto. Então disse Jonatas: meu pai turbou a terra. Ora, vede como brilharam meus olhos por ter provado um pouco deste mel. Quanto mais se o povo hoje tivesse comido livremente do que encontrou do despojo dos seus inimigos. Porém, desta vez, não foi tão grande a derrota dos filisteus. Isso está escrito no verso 28 ao verso 30. Saul queria a vitória a qualquer custo. Veja o que diz o verso 36. Disse mais Saul: desçamos esta noite no encalço dos filisteus, e despojemo-los até o raiar do dia, e não deixemos de resto um homem sequer deles. E disseram-lhe: faz tudo o que bem te parecer. Porque ele queria a vitória a qualquer custo. Depois que o povo se alimentou,
com a força refeita, Saul queria a vitória e resolveu perseguir os filisteus durante a noite para evitar que eles se escapassem, né? Ele queria evitar que eles se escondessem com a escuridão da noite, escapassem. Ao buscar a direção de Deus, Deus não lhe respondeu. E aí, o verso 37 diz: disse, porém, o sacerdote: cheguemos aqui a Deus. Então consultou Saul a Deus, dizendo: descerei no encalço dos filisteus, entregá-lo-ás nas mãos de Israel? Porém, naquele dia, Deus não lhe respondeu. E aí, o que aconteceu? Alguma coisa estava errada, porque Deus não responde a Saul. Saul disse: vamos investigar e ver qual o pecado que se cometeu hoje. Saul nem imaginava que ele mesmo era responsável por aquilo que estava acontecendo. O verso 38 e 39 diz: Então disse Saul: chegai-vos para aqui todos os chefes do povo, informai-vos e vede qual o pecado que hoje se cometeu, porque tão certo como vive o Senhor, que salva Israel, ainda que com meu filho Jonatã esteja a culpa, seja morto. Porém, nenhum de todo o povo lhe respondeu. Olha que coisa impressionante. Quando o povo comete pecado, há um estrago muito grande, né? Mas quando é o líder que peca, o estrago é muito maior. O interessante é que Saul achava que o erro estava com o povo. Podia ser até que tivesse com seu próprio filho, né? E isso é muito interessante. Podia ser que seu filho estivesse envolvido no erro, mas ele mesmo jamais. Isso não passava na sua cabeça, né? Como é fácil colocar a culpa nos outros. E como é difícil admitir quando erramos. O versículo 40 mostra a decisão que Saul tomou. Lançou sorte sobre o povo e sobre ele e seu filho, e ele orou a Deus que mostrasse o culpado. E o povo saiu livre e Jonatã e Saul foram tomados. Acredito que quando isso aconteceu, Saul se assustou, pois ele estava esperando que fosse o contrário. Ele não estava esperando por isso, jamais. Ainda esperava que ele mesmo não tivesse nada a ver com o ocorrido, conforme nós vemos nos versos 40 e 41. Saul pergunta a Jonatã o que ele havia feito. Após ouvir a resposta de Jonatã, Saul o condena à morte. Olha que absurdo. O verso 43 diz: disse então Saul a Jonatã: declara-me o que fizeste. E Jonatã lhe disse: tão somente provei um pouco de mel com a ponta da vara que tinha na mão. Eis-me aqui, estou pronto para morrer. É um homem muito corajoso, esse Jonatã, né? Então, o verso 44 diz: então disse Saul: Deus me faça o que bem lhe aprouver, é certo que morrerá Jonatã. Verso 44. Observe que Jonas não sabia de nada do voto. Ele nem estava presente. 1 Samuel 14, 25 a 30. E no momento de maior dificuldade da nação, foi Jonatas que Deus usou para trazer livramento, para salvar Israel, não é? O povo viu a inocência de Jonatas e se levantaram para defendê-lo e impedir a execução. Eles disseram: vai morrer Jonatas, que com Deus trouxe tamanho livramento a Israel? De maneira nenhuma. Nós não vamos deixar isso acontecer.
Veja o que diz o verso 45. Ele diz o seguinte: porém o povo disse a Saul: morrerá Jonatas, que efetuou tamanha salvação em Israel? Tal não suceda, tão certo como vive o Senhor, não há de cair no chão um só cabelo da cabeça, pois foi com Deus que fez isso. Hoje, foi com Deus que assim fez isso hoje. Assim o povo salvou a Jonatas para que não morresse. O povo interveio, e evitou que Jonatas fosse assassinado pelo próprio pai. A minha pergunta agora é a seguinte: como é que não existe maldição? Mesmo que Jonatas não soubesse de nada do voto de Saul, porque ele não estava presente na hora, a quebra do voto por Jonatas, ao provar o mel, e o povo que comeu a carne sem sangue, ou melhor, a carne com sangue, trouxe problema para Israel. Tudo indica que o primeiro a quebrar o voto foi Jonatas, pois no momento em que a sorte foi lançada, foi tomado Jonatas. Mesmo que ele não soubesse de nada, ele quebra a aliança. Sempre que você quebra uma aliança, ela terá consequências, como eu já tenho dito em outros vídeos. Isso fica muito claro. E estão enganados os que dizem que maldição acabou, que ela não existe. Se o povo não intervém, Saul teria executado o próprio filho, quando na verdade a culpa era toda dele. Porque foi ele que disse que maldito seria o homem que comesse ou provasse qualquer coisa antes que vencesse os inimigos. E Jonatas não sabia nada disso, não estava presente. No entanto, ele provou do mel sem saber, e a maldição veio sobre Israel, mesmo que ele não soubesse de nada. Então, meus queridos, eu acho que nós precisamos estudar um pouco mais sobre essa questão da maldição, porque nós achamos que tudo é automático, e não é. É preciso confessarmos o pecado a Deus para nos livrarmos da maldição, tomando posse do sangue de Cristo. Deus nos abençoe. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus, quando nós vamos tratar da maldição pronunciada por Davi contra Joabe. Deus abençoe.